E a gente já nem science aqui. A gente vai pra aula 15 do nosso curso sobre Reinforcement Learning. E a gente vai pra última sobre controle episódico. A gente vai ir pra outros temas. A gente vai falar primeiro do paper chamado Neural Map. Que é bem interessante a forma que faz as coisas, mas ao mesmo tempo. Um componente crítico para permitir o raciocínio inteligente em ambientes parcialmente observáveis. Você não tem toda a informação no sistema. É a memória. Então você usa a memória pra. Ok, eu morri. Eu tenho que achar formas no jogo, né? Eu tenho que achar outras formas de resolver o problema, mas onde eu estava, como. Eu voltei o mapa. Eu não tenho um mapa que eu possa seguir. Qual é o caminho certo? Eu tenho que lembrar, né? Eu tenho que lembrar qual o caminho que eu percorri. Coisas do tipo, né? Então, usa a memória episódica aí, né? Apesar dessa importância, os agentes de aprendizado de reforço têm usado agora arquiteturas, até agora, né, de memória relativamente simples. Com os principais métodos serão uma convolução temporal de K-quadros, no caso a Cannulation Neighbor, ou uma camada de Long Short Term Memory. Eles não vão usar Long Short Term Memory aqui, vão usar GRU. Trabalhos mais recentes foram além dessas arquiteturas, utilizando redes de memória que permitem esquemas de endereçamento mais sofisticados que os anteriores. De Cannulation Neighbor. Mas mesmo essas arquiteturas são insatisfatórias devido ao fato de se limitarem a armazenar informações apenas dos últimos quadros. Nesse artigo, porque o certo é você armazenar informações que são, assim, são importantes de todos os quadros, né? Por exemplo, tu vai jogar rugby. Tu quer armazenar todas as informações da sua game, de você jogar rugby, fisicamente mesmo, pra usar no futuro da melhor forma. Todas as coisas que certos agentes fazem, né? No futebol seria dribles, coisa do tipo. Estratégia que você pode usar contra você no futebol americano, que você possa contra-atacar no futuro em relação ao que você já experienciou dela. Desenvolvemos um sistema de memória com um operador de escrita adaptável, personalizado para tipos de ambientes 3D como o Doom ou Quake. Também interessante. Então eles definem um processo marcoviano deles como estados, ações, função de transição, gama, que é a taxa de desconto, e recompensas. Função de transição é dada por estados futuros condicionados aos estados passados e ações passadas. Compensa estados passados, ações passadas e futuras, e a policy, ações associadas aos estados que já aconteceram. Então, a policy é um mapeamento de estados de uma distribuição de ações, em que você tem N ações em dados estados. Então, você está jogando Quake, dentro do Quake você tem N ações, dado o que está acontecendo no mapa, entendeu? Denota a probabilidade da ação A dado o estado S, obviamente. E o valor da policy, PDS, é o valor esperado descontado da soma das recompensas e penalidades. E é soma das gama RT mais um. Pronto. Que tá aí, né? Então, é o valor esperado da soma, taxa de desconto e as recompensas dado os estados passados. Então, tu quer que essa função maximize, porque você vai calcular N vezes essa função V de valor. Nos estados você vai maximizar isso. A melhor função de valor possível para entender esses estados. Então a policy P' vai ser a policy definida que vai ter o maior valor possível. Então, quando a policy ela for a melhor possível, ela vai gerar a melhor função de valor possível, você concorda? A policy regula o aprendizado para ficar melhor. Quanto melhor a policy, melhor o aprendizado. Naturalmente. A policy de ações, dados, estados do sistema. E você tem, do ponto de vista da gradient descent, gradiente da policy, do logaritmo da policy, da probabilidade das ações
dado o estado do sistema. E o gerador, que a gente já viu anteriormente, sendo o futuro retorno descontado de um episódio, como GT, você vai ter a soma de K vezes que essa função de recompensas e penalidades foi rodada. Então esse K aqui é de K 0 até 1. É as vezes que você roda o programa. Os episódios, né? K vezes que você roda esses episódios. K sendo igual a 0. Inicialmente. Então, o GT está associado a... Aqui você rodou uma vez, por exemplo. Aqui você rodou várias vezes. Não necessariamente você rodou uma vez. Eu tô falando no sentido de que a representação de que você está calculando esse gradiente várias vezes é GT. A variância dessa atualização é reduzida por uma função chamada B de ST. É um parametrizador. E é isso. Aí no fim você vai ter o gradiente da pólice pelo logaritmo da pólice dados estados do sistema dadas as atualizações com todos os episódios que houveram menos a variância desses estados. Então, obviamente, se você entrar em várias telas diferentes de jogos diferentes, as variâncias das coisas é muito maior. E a base da função de valor tem que essa base aí de a variância de atualização vai ser igual a isso aqui. A taxa de variação. Talvez seja o termo. Vamos supor que eu tenho a posição do agente é x, y, ambos dentro de números reais. E vamos supor que um mapa neural M seja dado por C, H e W, que é um bloco de característica, né? Que representa φ. Isso aqui a gente já viu outra aula, tá? Normalmente o que eu vi, esses blocos também eles tinham seções, né, que não se interpolavam. E H é uma versão vertical, W horizontal, então aqui é H, aqui é W. E a dimensão aqui é C. N dimensões, C dimensões. Assuma que existe uma coordenada de normalização dessa função, então tu pode ter um parâmetro para melhorar ainda essa função, que é psi, que normalmente está associado aos estados característicos desse sistema, tal que para cada xy únicos podem ser mapeados para x futuros. Cada estado você tem do sistema e resultados futuros podem ser fazer um mapeamento nesse contexto. Em que o mapeamento de x ele é dado em W, então na horizontal. Então x ele vem na horizontal e y na vertical. Aqui, né? Y e x. Basicamente é isso. Em C dimensões. Mas aqui são vetores, tá? Esse é o seu espaço característico φ. E vai agir nos estados do sistema, porque dt mais 1, que é φ, na prática, como a gente já viu nos artigos, ele age no xt mais... Não é xt mais 1, tô confundindo com a outro paper. Com seus estados do sistema st mais 1. É um mapeamento característico da informação dos seus estados. E aí vamos supor que ST é o embed atual, MT é a rede neural você está fazendo mapeamentos, aí você quer fazer inferências probabilísticas aqui, e você tem coisas que você pode fazer. Essas equações não são difíceis, tá? Pelo contrário.
Essas são as operações, algoritmos que você vai rodar. Esse aqui vai ser o de escrita, escrever, não, perdão, desculpa, de ler, um lookup na memória. Então aqui eu tenho buffer de memória. Onde tá a cor? Memória de verde, por algum motivo. Então aqui é o buffer de memória, memória M, por exemplo. Então ele pode... deixa eu ver se M tá definido aqui. M é o mapa neural atual, tá? Então eu tenho um mapa neural da memória M, T. Eu posso ler essa memória. Aumentar essa memória. Os compartimentos da memória. Eu posso ter o contexto da memória. Eu vou ter acesso a ler e os estados de recompensa desse sistema. Eu posso escrever nessa memória. Eu posso adicionar coisas nela. Dados certos estados, recompensas, o contexto. E, no geral, a memória em toda a sua completude. E eu posso atualizar a memória. Posso ter... Vou pegar essa memória aqui. Eu posso agora ter N memórias. Então aqui é M1. É MN. Eu posso ter M memórias que vão ser geradas, todas que eu posso ler, entender o contexto dela, no espaço característico que a gente viu aqui, o contexto dela. A gente vê aqui. Opa. E eu posso atualizar. Eu tenho um que posso entender os estados dela, os observáveis dela, recompensas, contexto e o que foi escrito. Eu posso ver o que aconteceu aqui. Essa é a formatação da memória em várias epoques. Então várias coisas foram sendo adicionadas. Então tenho M memórias. Então N compartimentos e N memórias. Então isso aqui é tipo um set dessas memórias. Aqui é o 2, 3, até N. São os observáveis. E eu tenho a probabilidade da policy dado de certas ações dados os estados do sistema. E uma função de ativação que vai mudar essas observáveis continuamente. O entendimento dessas observáveis. A função de ativação ela serve para uma função cataclítica em relação a fazer com que o sistema ele mude ao longo do tempo. Na introdução à inteligência artificial eu já falei sobre função de ativação. Onde WT de XT, YT representa as posições da características de φ. Nossa, tá horrível isso aqui. Eu vou poder estar correto. Espaço característico φ XT YT, que nada mais é que isso aqui. Calma. Ao tempo t. Esse tempo t que vai rodar em no tempo t e não, acho que aqui eu confundi. Aí x ia x1 até xk representa uma concatenação de operações k. O output do mapa neural, isso aqui é o resultado final. Você pode aplicar uma função de ativação. Com esse resultado final, você pode fazer uma função que age nesses estados. Porque, no fim, toda essa parafernália aqui em cima, todo esse troço aqui em cima, tem o resultado final. Todo esse troço aqui em cima, ele vira uma relação de memória, vários atributos da memória, em que no fim você quer o estado final dela, da memória. E aqui é o que você deve fazer com essa memória. Uma função que o que você deve fazer com isso. Ok, quais ações que eu devo fazer com base na minha memória episódica da partida de Doom pra eu não morrer nessa parte, por exemplo. Essa é a intuição.
Aí você tem a função phi, que vai pegar a policy. Aí agora a explicação de cada parte, né? Das operações. Aqui é descrever. Então a operação de escrever read, né? Através do mapa convolucional vai produzir features de recompensas em C dimensões. Então, não é errado então dizer. Autores me corrijam se eu estiver errado. Os autores souberem português, né? Pelo que eu entendi, esse espaço C, ele designa recompensas, né? Então aqui eu tenho X e Y, que é o espaço característico. Mas aqui eu tenho recompensas de R1 até Rn, que obviamente estão estreladas a ações. Porque sem ações eu não tenho recompensa. Talvez seja isso que eles estão tentando dizer com dimensões. Ali, né? Ah. Tem que ler as recompensas, sumariza a informação de tudo, né? Porque você já tem o resultado final. A operação de contexto, ela performa um check de certas características armazenadas no mapeamento dessa memória e pega o input do estado atual ST como uma parte global e a parte global RT. Então ele pega os estados do sistema recompensas e produz uma query. O que é uma query? QT. Ou ele produz N queries. Que é isso? Eu tenho um mapeamento da memória. Ele produz uma lookup table. Ele produz. Ele vai visitar essa memória. Então, por exemplo, tem coisas que, por exemplo, eu não lembro. Assim, de cor. Eu não lembro o nome. Todos os cavaleiros do Zodíaco de cor, assim, de direita. Vamos supor. Seiya, Shun, Ryoga. Seiya, Shun, Ryoga. O irmão do Shun é Ikki. Você entende que eu tô tentando fazer um lookup aqui? Eu tô tentando achar na minha memória. Obviamente, eu fazendo isso parece subjetivo. Você também, mas tem um algoritmo no nosso cérebro que Deus criou que faz isso. Que acessa a nossa memória. No hipocampo, ou seja, ou na amígdala, sei lá. Então, meu córtex pré-frontal está acessando essa memória. Eu estou usando acesso a essa memória. Só que quando eu, eu vou lembrando de algumas coisas, eu vou lembrando de coisas similares, você concorda? Então eu vou lembrando Shun, Ikki, Seiya. Shun, Ikki, Seiya. Shun, Ikki, Seiya, Ryoga. Shun, Ikki, Shun, Ikki, Seiya, Ryoga. É isso, né? Não, tem mais um. Aí eu já não lembro. Eu acho que é. Ou são só esse. Agora, se você for, por exemplo, se perguntar o nome de todos os caras das casas de Sagitário, da casa lá, das 12 casas de ouro. Eu não vou lembrar, cara. Mas você concorda que quando a gente lembra de coisas similares, a gente começa a fazer tipo um lookup table, a gente começa a tipo, fazer queries, né? A gente começa a fazer. Isso chama Accessible Memory. É uma memória acessível pra você. Então é isso que você quer fazer, quer acessar a memória. Do ponto de vista computacional. O algoritmo que o cérebro usa. Deus sabe, eu não sei. Eu não sei se alguém um dia vai saber, mas enfim. Mas esse é o predicado, né? Aqui você tem os estados, ST mais um, ST mais um. Menos um, na verdade. Os estados que aconteceram, os estados estão rolando. E você tem um mapeamento de recompensas, contexto e escrita. Então, por exemplo, tem recompensas históricas, certo? Então, com base na recompensa histórica para certas ações que são boas, eu vou ter o contexto dessas ações, que é a dimensão do meu espaço característico. Então, no meu espaço característico, isso aqui é a dimensão que eu estou fazendo. É o entendimento, né? Então, aqui você tem, talvez, operadores, vetores que estão associados ao espaço característico φ, mas essa parte C é o meu entendimento sobre isso, né? A minha profundidade de entender aquilo, o que está acontecendo. Contexto.
Eu tenho a escrita disso na histórica desse sistema. E aqui já está acontecendo agora. Aqui, vou pôr em vermelho a parte. Eu vou apagar aqui. Eu vou pôr aqui em vermelho. Eu vou deixar ST-1 e ST, porque aqui eu tenho o estado passado e o vermelho futuro. O que está acontecendo, né? Eu tenho uma policy de PT-1. Eu vou dar pra uma esquerda. Um pouquinho mesmo. PT-1. Que é minha policy histórica de ações dadas a certos estados. Eu tô jogando no lado 1. Essa foi minha policy anterior em relação a esses estados. E agora eu tenho a atual. Minha policy de função de probabilidade de melhorar meu aprendizado e minhas ações dadas os estados para os estados que estão acontecendo agora. O que aconteceu, o que está acontecendo. Eu tenho um mapeamento disso, né? Que é fazendo a mesma cor. MT e MT mais um. O azul é o que aconteceu, em vermelho é o que está acontecendo. Aqui eu escrevi amarelo, né? Vai entender. Então aqui é a visualização de duas relações temporais do mapa neural. Uma que já foi feito, que eu vou armazenar. E aqui o que está acontecendo, e que eu estou armazenando. Durante uma partida de Call of Duty, tu tá armazenando memória episódica do que está acontecendo, do que você deve fazer, da estratégia que provavelmente você deve adotar nessa partida, porque as pessoas jogam diferente partida de partida, usam armas diferentes, ficam de campo em locais diferentes. Então, por exemplo, tem um treinador no Call of Duty que o Search and Destroy sempre ficava um camper num certo local. Naquela partida, em outras partidas, ninguém ficava de camper ali. Então é uma questão episódica daquela partida. Toda vez que eu ia pra aquela área, inicialmente, quando eu tinha começado a jogar aquele mapa, Insert Destroy, eu sempre pensava, será que alguém vai ficar camper ali? Que nem aquele cara daquela partida lá atrás. Eu sempre ficava pensando isso, mas nunca, ninguém mais ficou ali. Pra mim, pelo menos, jogando. Então tu tem isso, né? Tu tem coisas que são naquela partida específica. E o que importa é a memória episódica daquela partida. Uma estratégia que você usa numa partida não vai, talvez, funcionar na próxima. Ninguém é burro. Então, tu tá camper numa parte específica, as pessoas vão notar. É uma estratégia sua, eu não vou ficar de camper de novo, porque o cara sabe que eu ficaria em outra parte. Ele deve estar puto, vai querer me matar ali naquela parte do mapa. Enfim, isso que é memória episódica, de certa forma, né? Então, mais ou menos isso. E essa parte, novamente, não é difícil, eu vou pela parte mais complexa. Aqui é Candidate Neighbor, lembra? É a similaridade desse espaço característico, que é uma função exponencial, em que você tem esse Q de T sendo uma matriz W e contém o quê? Oh, merda. Uma matriz W que contém seus estados e recompensas. Aí você tem esse alfa, que vai conter esses estados e recompensas. Esses estados e recompensas QT vezes o meu mapa de memória. O mapa neural, que a gente viu no slide anterior. Então aqui é, nos estados e recompensas do sistema, o produto disso com meu mapa neural. E agora ele vai aplicar a Candidate Neighbor. Vai ver a similaridade dessas operações. E vai ser exponencial dessa relação pela soma do espaço latente dessas variáveis por esse exponencial. Então você vai achar cluster de similaridade, né, entre vizinhos aqui, entre elementos similares. Intuição aqui.
Vamos supor que numa partida que acontecia no buffer de memória anterior, acontece de forma similar na posterior. Call of Duty, na mesma tela. Posso usar minha experiência passada para delinear o que eu provavelmente devo fazer na minha ação futura a Prime. Então eu tenho uma probabilidade de uma ação a Prime, dado certos estados futuros, em que eu sei que, eu não sei se essa ação vai ser a que mais dá recompensa, mas com base na minha experiência, provavelmente é um chute que isso vai dar certo. Essa estratégia vai dar certo. É uma relação racional. Vou dar. Tem que ser esse mesmo. Não tá errado. Essa é a intuição, tu tá gerando memória episódica. No fim, tu tem a relação de contexto, que o contexto vai ser ST. Contexto vai ser a soma do Canary-Schneebel, que é o algoritmo de similaridade entre operações de rede. Dessa memória episódica, da minha experiência, o que está acontecendo agora. Uma relação de similaridade. Então, aquilo aconteceu naquele mapa, está acontecendo nessa partida. Então, essa experiência eu vou usar para fazer um mapeamento melhor do que eu devo fazer. Então, o contexto do que está acontecendo, do que eu devo fazer. Porque, cara, quando você joga uma partida, tu tem um contexto, assim. Tu tem o contexto do que está acontecendo nesse momento. Você sabe as áreas que os caras ficam de campo, tu sabe as áreas que tem sniper, tu vai evitar essas áreas. Tem vezes que não tem um sniper naquela área que todo mundo fica de sniper. Por quê? Porque não tem. Simplesmente não tem alguém na partida que usa sniper naquela área. Não fica. Que não costuma ficar ali, né? É uma questão também do gosto da pessoa. Então, muitas questões você não tem informação suficiente, você vai chutando. Mas tu basicamente tá usando similaridades entre mapeamentos em memórias passadas pra tentar entender qual ação devo fazer. Muito interessante esse algoritmo desse paper. Então, essa leitura de contexto permite que o mapa neural funcione como uma memória associativa. Literalmente, uma memória associativa entre esses dois. E o agente fornece uma memória possivelmente incompleta de consultar as queries e a operação retorna a memória completa que mais aproxima do que você quer. Obviamente, não tem uma eficiência de 100%. Eu tava tendo dificuldade pra lembrar o nome de todos os Cavaleiros do Zodíaco. E eu vi essa merda várias vezes. Enfim, então nem sempre a eficiência vai ser 100% aqui. Assim, por exemplo, o agente pode consultar se já viu algo semelhante a um determinado ponto de referência anterior. De repente, em uma partida anterior, ele viu algo semelhante nessa, e ele vai usar ao seu favor. É isso. A descrita, você tem a posição atual do agente no tempo t. Aí você escreve uma nova operação nessa memória que seja eficiente, né? Se for porque a memória global ela tem em vista RT, né? Então se você tem em vista recompensas positivas que vão fazer seu sistema melhorar, né? Não vai armazenar uma memória inútil e pôr no seu buffer de memória. Assim como de forma hierárquica, os seres humanos, eles não. A memória não armazena memória inútil. Eu não lembro que roupa eu vesti há 30 dias atrás, porque isso é inútil. Eu não lembro o que eu comi ontem no almoço, porque isso é inútil eu lembrar. Não sei que tinha sido, sei lá, restaurante e tal. O contexto. Depende do contexto, né? E o contexto do vetor CT e a posição XY, XT e YT. A gente vai para isso aqui de novo. Lembro que o XT é um grupo de vetores de números reais na horizontal, nesse cubo de características φ. Y na vertical, que é H. E C, que é a profundidade aqui, que é a relação de recompensas e ações, pelo que eu interpretei. É esse C. Não tá nesse contexto. Que é o espaço característico aqui. A gente viu outro paper também, mas esse paper explicou muito melhor. Então C, o vetor dimensional C vai ser WT mais 1.
Vamos pôr aqui. Onde eu ponho? W até N. Então, recompensas, ações e esse W, que é basicamente C, o espaço dimensional dos dois. Pelo menos é isso que eu entendi. Aí você vai ter que essa relação, essa profundidade no meu espaço característico. Vai ser uma função. Vai conter dados, recompensas, contexto e o buffer de memória, de mapeamento da memória. Opa, tô com um toque aqui, peraí, agora sim. Aqui é a de atualização, a gente viu de leitura, contexto, escrita da memória e atualização da memória agora. É tirar o que é inútil da memória. A operação de atualização cria um mapa neural do próximo passo da memória M, tem mais um, tem um buffer de memória M. Eu quero M. Ai, merda. Eu tenho many buffers de memória, né? E você cria um MT mais um que é igual ao mapa anterior, exceto a posição atual do agente. Ou seja, isso tá rolando agora. E a posição atual do agente mudou. Pode ser o mesmo mapa, mas mudou a posição da gente nesse sistema. E você vai ter atualização da memória. Se A e B foi igual aos estados, ao espaço característico que você calculou anterior. Ou você vai ter a mesma memória caso seja diferente. Então, onde você escreve o vetor candidato, nesse caso assim, quando A e B vai ser igual a x, y, sendo que x e y é o seu espaço característico. Então você tem um espaço característico melhor, né? Prime, talvez. O outro, senão você continua com o mesmo buffer de memória. Então, você atualiza o seu buffer de memória, só muda ele para coisas que realmente vão maximizar sua recompensa futura. Vão fazer sua ação futura ser melhor. Da policy dado ADS. Eles usam também uma GRU. E eu não vou explicar com detalhes GRU. Eu já expliquei em outras aulas. É um pouco mais demorado e complexo. Basicamente aqui você tem funções de ativação. E você tem uma coisa chamada update gate e reset gate. E você tem células de memória de forma hierárquica, em que você vai armazenar informações e descartar informações inúteis também. Tem um histórico também desse sistema. Então é um sistema de armazenar informações úteis, tirar informações inúteis. Basicamente essa é a ideia. Na STM tem também o forget gate, para você esquecer coisas inúteis também. É uma forma hierárquica de memória. Porque aqui eles não usam LSTM, eles usam GRU, que é uma forma de rede neural recorrente diferente, embora similar. E eles comparam com vários algoritmos, como Random Forest, Long Short Term Memory e outras aqui. Neural Map normal já foi melhor que os outros em alguns temas, mas com a GRU ficou melhor ainda, com memória hierárquica, né? Uma relação hierárquica de memória, que é um predicado interessante para o cérebro humano que provavelmente funciona dessa forma, fez o sistema ser melhor. Então sempre tenha visto isso, a memória só vai ser atualizada quando der bom. Essa é a intuição. Agora no ambiente, no labirinto, a gente tem que resolver o labirinto. Então vamos supor que ele começa aqui, ele tem que ir até o espaço correto. Então aqui, por exemplo, ele começa aqui, tem que ir até o espaço correto, não ir num lugar ruim. E no Doom, que é mais interessante,
Acho que é o Doom Environment. Que é basicamente Doom Maze Environment, que é tipo uma versão diferente de Doom que a gente já tem que resolver. Ele pode andar para a direita e para esquerda, apertar espaço para abrir portas e atirar. Basicamente, essas são as ações do Doom. E o objetivo é que ele chegue na torre, mate os bichos e chegue no objetivo. Então a gente tem que aprender a fazer isso de forma eficiente. Dá pra ver os resultados do Neural Map com GRU foram melhores, né? No ambiente do Doom. Aqui é do Doom, o resultado do Doom. Ele foi melhor que Random Forest, que Long Short Term Memory. E agora eles aplicaram o que eles fizeram com LSTM também. Juntou Long Short Term Memory. Aqui é o exemplo na prática com o Long Short Term Memory e o Neural Map com GRU no Doom. E é isso para esse paper. Acabei decidindo terminar essa aula aqui, nesse paper já aqui. Na próxima eu vou pro outro também controle episódico, né? E aí eu já termino o tema talvez em uma parte 2. Eu achei melhor pra dividir essa aula mais específica, né? Então, na próxima aula eu volto com esse tema e vai ser exatamente nesse paper aqui. Então é isso, até o próximo episódio.